E aí, bem-vindo, bem-vinda, mais um dia do nosso projeto de leitura de provérbios de julho, né? Projeto Julho de leitura de provérbios. Julho são 31 dias. Provérbios, o livro de provérbios ele é dividido em 31 capítulos. E hoje, no dia 18, faremos a leitura do capítulo 18 de provérbios. Então, quem está aqui pela primeira vez, esse é o nosso projeto. Quem já está aqui acompanhando, agradeço pelo acompanhamento. Espero que esses dias de muito ensinamento tenham contribuído não só para o seu conhecimento sobre a leitura de provérbios, ou então o entendimento sobre coisas que você já havia visto ou lido, mas que esteja também contribuindo para o seu aprimoramento pessoal, para o seu desenvolvimento, né? Para a sua gestão emocional, para a sua inteligência espiritual. Essa é a nossa intenção com a leitura aqui, desenvolvermos. Eu digo desenvolvermos porque eu também estou aqui aprendendo muito. Essa é a Bíblia que é utilizada durante todo o projeto. Bíblia King James. Ela tem o estudo Holman, não sei a pronúncia correta, mas eu não tenho utilizado o próprio estudo, né? É mais a leitura da própria Bíblia mesmo. Ela é uma senhora de uma Bíblia, né? Dá uma olhada aqui, o tamanho dela, são 4 dedos. Tem outras também. Indico você entrar no site. Se eu conseguir hoje na edição, eu consigo deixar o link no vídeo aqui no YouTube, né? E para você entrar lá e conferir. Tem outras versões que elas são bem fininhas também, bem interessante, tá? Mas se você já tiver alguma outra Bíblia, continue com ela também. Já, não precisa adquirir outra, né? Adquirir outra, se você não fizer a leitura, não significa nada, né? Hoje, desculpa, eu tô com uma ferida aqui, mas não está me atrapalhando, mas é só para te dizer aí, eu já sei que tá assim, tá bom, pessoal? Acho que esses dias de frio aí que tem sido essa primeira quinzena de julho, né? Foi bem forte, foi rigoroso esse frio aí, mas hoje estamos num dia ensolarado e é com esse ritmo de luz, essa frequência de luz, é que iniciaremos a leitura do capítulo 18 de Provérbios. Esse capítulo aqui ele também não tem subtítulo, tá? Eu sempre informo quando tem um subtítulo, pelo menos nessa versão aqui da Bíblia tem, né? Não sei nas outras. Parece, depois que eu comecei a estudar aqui Provérbios no dia 1º, antes eu fazia leituras assim esparsas, né? Nunca fiz uma concentração de leitura, assim como eu estou me dedicando aqui nesse projeto de julho, leitura de provérbios. Essa é a primeira vez. Eu já muito estudei Evangelho, né? Em outros tipos de materiais, mas essa é a primeira vez que eu estou fazendo um estudo dedicado aqui na própria Bíblia mesmo. Então, para mim tem sido uma experiência maravilhosa, é encantador, é transformador. A luz que entra no nosso discernimento faz muita diferença na nossa vida prática. Essa que é a grande questão. A leitura de provérbios não santifica ninguém, né? Ela não santifica ninguém, mas ela te dá o norte para uma vida bem vivida. Quem está acompanhando aí sabe o que eu quero dizer com a vida bem vivida. É a vida dentro da retidão das palavras do Senhor. Viver uma vida buscando a sabedoria. Esse é o grande encantamento. E eu encontro dentro dessas palavras aqui muito que está latente no meu coração. Mas que depois que a gente vê, que a gente percebe assim, olha, faz todo sentido o que eu sinto. Faz todo sentido o que eu penso. Faz todo sentido eu ter perdido
alguns tipos de relacionamentos na minha vida, profissionais, pessoais, né? E por aí vai, todos os tipos. E quando a gente se depara com esse tipo de pensamento e de fonte de sabedoria, nós acabamos percebendo que o nosso caminho, ele é guiado pela luz de Deus. Esse é o mundo que nós merecemos. Não as perdas, mas a clareza das perdas. Porque a perda, quando ela chega, ela deixa um vazio e uma escuridão dentro do nosso coração, né? Onde muitas pessoas podem se sentir solitárias, abandonadas, rejeitadas. E quando a luz da sabedoria ela entra no nosso discernimento, expande a nossa mente, preenche o nosso coração, é que a gente acaba percebendo que isso não é rejeição, não é afastamento, e sim é uma providência divina. Uma providência divina. Deixa eu verificar aqui como que está a questão da internet. Duas fontes de Wi-Fi. E muitas vezes quando está conectado numa dessas fontes de Wi-Fi aí, fica caindo. E estava na outra. Então, bora pro que interessa. Essa era uma introdução, sempre com algum tipo de aconselhamento, sempre com algum tipo de reflexão. Mas agora vamos ao nosso projeto, que é a leitura de Provérbios. E este aqui é o capítulo 18. Eu faço leitura online, então como eu estava falando antes, se você já tem uma Bíblia, use a sua mesmo. Eu só mostro aqui para mostrar a fonte, tá? Não é para comércio nem nada, até porque eu não vendo Bíblia, né? É só para mostrar a fonte. Então, se você já tem, use a sua mesmo. Se você não tem, aí se você quiser comprar uma, eu vou deixar o link ali, não tem nada a ver com isso, não é comissionamento nem nada. Bom seria se fosse, mas não é apenas uma indicação, tá? Vou tentar deixar o link, né? Depois aí, se alguém puder me lembrar, manda uma mensagem aí, eu já respondo diretamente um link para você fazer a compra aí. Mas se você está acompanhando aí e não tem a Bíblia, não quer comprar uma também, tem uma online, que é a que eu faço a leitura aqui. Eu tenho ela ali, mas eu faço a leitura dela online, né? Isso é para você não ter desculpa para não ler. A gente fica inventando essas desculpas aí, falando, mas é que eu não tenho, mas é que é caro, mas é que agora eu não quero ter, eu tenho tanto livro para ler. Não, livro você lê do jeito que tem que ser lido o livro. Bíblia você lê de outra forma, e eu já comentei isso daqui também. A leitura na busca de sabedoria, você tem que conectar a frequência. Ela não é igual um gibi, como eu sempre falo, não é igual uma revista de fofoca. Não é igual as notícias que você lê aí no seu celular e por aí. É um texto onde você precisa conectar a frequência. Como é um texto preenchido de sabedoria, você precisa estar conectado pelo menos com a intenção de buscar sabedoria. Isso muda completamente a leitura. Eu vou dar um exemplo e explicar aqui para vocês. Hoje nós estamos no 18º vídeo e leitura, e capítulo, e dia, 18º. Esse capítulo de hoje, deixa eu ver aqui, ele tem 24 versículos. Nos outros ele tem média de 30, tá? Tem média de 30, uns tem mais, outros tem menos, mas eu vou colocar uma média aí. Eu não fiz essa média, eu estou só estipulando aqui um valor para você ter uma ideia. Em 30 versículos em média. Os vídeos em média eles têm 50 minutos mais ou menos. A leitura de Provérbios, você lê o capítulo todo em no máximo 5 minutos, talvez. Mas aqui nos nossos vídeos você pode acompanhar aí, tem 50, tem uns que tem 30, tem outros que tem mais de 1 hora. Eu coloquei outra média estipulada aqui, não uma média calculada. Então, você precisa conectar a frequência.
E essa conexão de frequência faz toda a diferença. Ter esse entendimento também faz toda a diferença. Uma coisa é você ler com os olhos, outra coisa é você ler com o coração. Não é literal, tá, pessoal? Mas o coração, ele registra coisas. Ele tem memória, assim como o nosso cérebro. Eu ia entrar em detalhes aqui, acho que é melhor deixar. É muita profundidade aí para esse momento aqui, tá? Mas vamos fazer a leitura aqui de Provérbios capítulo 18. Depois, posteriormente, eu posso vir aqui trazer um vídeo explicando sobre a questão da frequência. E por que no coração moram as emoções. Por que no coração e nas emoções a gente encontra a nossa alma. Por que a nossa alma, depois de ser encontrada, a gente encontra o nosso espírito. A gente vive simultaneamente nessas três esferas: mente, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Aí você pode colocar mente, emoções e espírito, né? Mas essa vida ela é vivida simultaneamente. Os corpos não estão separados. Só que o acesso é separado, sim. O acesso às esferas são separadas. Elas não estão em lugares diferentes. Elas estão no mesmo lugar, só que em camadas. A camada do espírito, olha como que não é contraditório, mas a reflexão ela serve. A camada do espírito, ela é a camada ela é a maior e talvez a mais importante. Porque é ali que mora a nossa eternidade. É nessa esfera. Essa foi a criação de Deus antes de criar o mundo. Foi no Espírito. E ela é a que está no interior. Depois dessa primeira esfera, nós temos a segunda, que é o nosso campo emocional. Aqui nós temos algumas outras coisas para detalhar, né? Ele não é só uma esfera, tem algumas esferas dentro do próprio campo emocional, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu entro em detalhes na mentoria que eu tenho aqui chama Engenharia das Emoções. Lá você vai encontrar esse detalhamento. Tem vários links aí nos vídeos e até no perfil do Instagram tem também, perfil no YouTube também tem, mas o próprio campo emocional são vários. A esfera emocional tem várias. Depois nós temos a nossa esfera física, que é contemplada nossa mente e nosso corpo. Essa, por mais profunda que seja, humanamente falando, ela não tem tantas esferas assim. Ela é por si só uma camada. Mas dentro do nosso mundo humano, aí eu vou falar não só das competências das nossas esferas, né, mas dentro do nosso mundo humano, as coisas são simples. São simples. Elas não têm alta complexidade de execução. Todas as coisas humanas são simples. Porém, elas são difíceis de serem executadas. Por que difícil? Porque precisa ter esforço. Esse esforço individual é a parte difícil. A nossa natureza humana, não natureza princípio, mas a nossa natureza racional humana, ela é preguiçosa. Ela não quer ter trabalho. Ela não quer se mexer muito, sabe? Ela tem dificuldades em enxergar as coisas que têm mérito. Essa é a natureza racional humana. Mas a natureza humana, como ela é espírito, ela é espiritual, a natureza humana, ela já em si, ela é perfeita e carregada de toda a luz divina na nossa vida. Isso a gente acompanha em Provérbios 1, Provérbios 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 17. Hoje estamos aqui dispostos e disponíveis a fazer a leitura de Provérbios 18. Então, se acomodem aí. Quem quiser acompanhar e não tiver Bíblia em mãos, qualquer uma, eu só mostro a que eu uso aqui para mostrar referência. Mas eu leio aqui, eu escrevo ali mesmo no navegador, ali no buscador que você quiser utilizar, eu escrevo ali BKJ Provérbios, número que eu estou lendo hoje. Hoje é o 18. Ontem eu escrevi 17, amanhã será o 19.
mas BKJ, Provérbios 18. Aí você vai conseguir ler exatamente o que eu estou lendo aqui. Isso daí é para as pessoas que não possuem uma Bíblia. Para quem não possui uma Bíblia, não ficar inventando desculpa para não ler, né? Se você está vendo esse vídeo aqui, quer dizer que você tem um celular, pelo menos. Entende? Então escreve aí no seu celular, no seu navegador, escreve aí BKJ, Provérbios 18. Se quiser, até recomendo, né? Se você estiver assistindo esse vídeo no Instagram, se você tiver essa proatividade dentro de você, se você gera em você boas intenções, eu até recomendo, pode fechar aí o vídeo e abre a Bíblia lá, lê, faça o seu entendimento mesmo. Eu não quero que você fique se prendendo a um tipo de leitura, né? O que eu estou fazendo aqui é facilitando entendimentos, entende? Estou fazendo a leitura, gerando reflexões para facilitar o seu entendimento. E para você também ter uma base, né? Se você acha interessante, você estudar. Eu recomendo que pegue papel, caneta em mãos e anote algumas reflexões que sejam devidas ao contexto que você está vivendo. Pode ser que alguma coisa sirva para a sua evolução, para essa fase do seu desenvolvimento, porque nós estamos sempre nos desenvolvendo e temos inúmeras etapas, inúmeras áreas na vida para nos desenvolver. Então, muitas vezes eu posso trazer um assunto sobre relacionamento e você acabar encontrando alguma coisa, sobre a vida profissional e você pode acabar tendo alguma reflexão, sobre uma transição de carreira e você pode acabar vendo alguma reflexão aqui que cabe. Se você tem filhos ou se você tem pessoas que você gosta muito de cuidar, que você tem tutela, responsabilidade, aqui você também vai encontrar alguma coisa, entendeu? Então são inúmeras as coisas que você pode colocar. Por quê? Porque provérbios não são regras, provérbios são princípios. Então, quando encontramos princípios, uma vez aplicado, você estende para todas as áreas. Todas serão iluminadas. Já falei em outro vídeo também, né? Não corrija as ações das pessoas, corrija o coração. Corrigido o coração, todas as ações dessa pessoa serão iluminadas. Se você corrige a ação, mas não corrige o coração, provavelmente essa pessoa ela vai voltar a errar no mesmo erro e vai errar em todas as outras coisas também. Essa é o trabalho de Deus, entende? Deus ele é muito enfático, né? Em Gênesis 1, que eu li e estudei muito para escrever o livro que eu estou escrevendo, em Gênesis 1 está lá escrito tudo que Deus criou. E ele é muito certo. A sabedoria de Deus ela é perfeita, né? Como é o próprio, né? Mas ele é perfeito. Em cada tempo ele fez uma coisa. Ele não fez tudo de uma vez, entende? E em todo o final do processo ele descansou. Só que no final do processo, do fechamento do ciclo, ele descansou de vez e deixou para nós as coisas para fazer. É muita sabedoria. E nisso daí a gente entende. Tudo tem um tempo, tudo tem uma fase, mas você precisa ter clareza e você precisa ter intenção. Então vamos lá. O homem que se isola busca seu próprio desejo, procurou e intermediou com toda a sabedoria. Um tolo não tem prazer no entendimento, mas isso o seu coração pode descobrir por si mesmo. Quando vier o perverso, vem também o desprezo, e com a ignomia, a vergonha. Vamos ver o que significa ignomínia. Eu até imagino que seja, né? Mas vamos ver se é isso mesmo. Ignomínia. Grande desonra infligida por um julgamento público. Degradação social. Vergonha. Caráter daquilo que degrada, humilha. Ação, palavra que desonra, que envergonha. Ignomínia. Então, quando vier o perverso, vem também o desprezo, e com a ignomínia, a vergonha. Eu mencionei ontem, e hoje eu volto a frisar, toda vez que em Provérbios você vê a palavra homem escrito,
ele está falando sobre a pessoa que busca a sabedoria. Porque quando é uma pessoa que não busca sabedoria, ele não fala o homem que não busca sabedoria. Ele coloca o termo exato para essa pessoa. Não utiliza a palavra homem antes do adjetivo. Para você ver que a justiça do Senhor, ela é tão justa que ele nem chama de homem essa pessoa. O homem simples, o que não busca entendimento, ele até chama de homem de não entendimento. Mas não fala assim enfim, o homem perverso e tal. As palavras da boca de um homem são como águas profundas, e a fonte da sabedoria como um ribeiro que corre. Não é bom aceitar a pessoa do perverso para derrubar o justo em juízo. Os lábios de um tolo entram em contenda e a sua boca pede por pancadas. É como eu falo, né? No primeiro dia que eu fui gravar aqui os vídeos de Provérbios, eu percebi que cada versículo daria para fazer um vídeo, sabe? Seria uma semana por versículo. Mas a gente se propôs a fazer aqui um capítulo de Provérbios, né? Só que existem muitas coisas que, se eu ficar repetindo aqui, fica muito maçante para quem está acompanhando todo o processo, né? Então eu recomendo você ver, por exemplo, a palavra lábios, eu recomendo que você procure nos vídeos anteriores. De hoje são 17 já gravados, né? A palavra lábios, ela tem a ver com o princípio da pessoa, com a frequência, a intenção dela. Então, os lábios de um tolo entram em contenda. A boca não é só lábio, a boca tem aqui o lábio, ela tem todo esse entorno dela aqui, ela tem a língua, tem os dentes, então cada coisa aqui, ela representa uma parte. Mas aqui está falando, e a boca pede por pancadas. Entende? Então, quando o seu princípio é ruim, o todo sofre consequências. Isso aqui que está querendo dizer aqui. Tá? Mas tem detalhamento muito, muito interessante, muito importante para você ver nos vídeos anteriores. A boca de um tolo é a sua destruição, e os seus lábios são um laço da sua alma. Quando eu fiz essa reflexão sobre o que a escritura de Provérbios estava querendo dizer com lábios, eu fiquei refletindo, depois analisando, eu cheguei nessa conclusão. Lábio, que está querendo dizer aqui, é princípio. E faz todo sentido aqui. A boca de um tolo é a sua destruição. Ou seja, o resultado, né, o que você acaba vendo da vida da pessoa, a pessoa que vive em tolice, ela acaba se destruindo. Isso é um caminho, é um princípio, né? Não é um caminho certo, mas é um princípio. A pessoa precisa se atentar. Como eu falei ontem, né? Se a pessoa se arrepende, o perdão de Deus ele vem na hora. Só que isso não reseta a sua vida. Você vai precisar gerar créditos com Deus, porque Ele já tinha acreditado a você a sua vida. Então não dá para você pagar com uma nova vida, mas dá para você pagar com um renascimento, com seu renascimento. Aí você vai começar a gerar créditos, até chegar no zero, aí zerou essa dívida aí tá tudo ok. Todos nós estamos buscando zerar a conta com Deus. Todos. Apesar de sabermos, né? Eu tenho no meu coração, Jesus morreu na cruz pela nossa salvação. Mas Ele não nos deu o reino de Deus. Ele fala que o reino de Deus é o acesso através dele, ou seja, através do seu arrependimento, através zerou suas contas, aí depois você busca o crédito para chegar no reino de Deus. Como que faz isso, Roger? Se você estiver perguntando, né? Como que faz isso então?
para você zerar, pelo menos assim, começar a trabalhar sem a cobrança, quem aí já trabalhou em administrativo, trabalhou em coisas financeiras como eu já trabalhei, a gente sabe assim, né, que existe lá no sistema da pessoa, no computador, fica lá. Tem que cobrar fulano, né? Aí você cobra fulano, o saldo devedor da pessoa. Se ele não atende, você coloca lá no sistema, não atende, e o próprio sistema joga para amanhã a ligação. Amanhã vem uma nova cobrança para você. Fica tudo registrado no sistema. Deus, como Ele tem o registro do nosso espírito, Ele sabe tudo, desde o princípio da sua criação Ele já sabe. E Ele pesa todas as coisas. Ele é perfeito. Entende? Ele está em todo lugar, em todo tempo. Eu falo todo tempo e todo lugar, assim no singular, porque Ele é único. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele é o todo. Então Ele não está em todos. Não está aqui nessa cidade, não está na outra cidade, não está em outra cidade. Ele está no todo. No todo. Em todo o tempo também. Não é agora e daqui meia hora. Não, é todo o tempo também. Então, para zerar essa conta aí, você precisa acessar através do arrependimento, através do perdão, através do amor próprio, amor pelas pessoas, amar a criação de Deus, ou seja, amar as pessoas. Como diz os 2 mandamentos que Jesus fala, que resume todos os outros mandamentos, né? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como ama a si mesmo. Através disso você consegue a salvação. Aí, para gerar créditos para o reino de Deus, você precisa agir em sabedoria e multiplicar a sua vida na vida das pessoas. Entende? É isso que eu falo sempre aqui. Seja vida na vida de outras pessoas. Porque de peso esse mundo já está muito cheio. E o trabalho do bem, ele é mais difícil que o trabalho do mal, né? O trabalho do mal é só soltar uma bola na ladeira que você vai ver para onde ela vai. Se ela sobe. Tem vídeo aí que mostra, né, que tem lugar que tem uma gravidade invertida lá, mas não sei, nunca fui lá, não sei se é verdade. Também não estou aqui para duvidar, eu falo do contexto geral. Se você sair na frente da sua casa, se tiver uma descida aí, solta uma bola lá para você ver para onde ela vai. Ela vai descer, não vai subir não. Esse é o trabalho nosso. Nosso trabalho é subir, e para subir tem que ter esforço, tem que ter trabalho. Nós precisamos nos mobilizar. Não só fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente também. Onde começa tudo isso? Na sua decisão aqui. Decisão é aqui que começa. Não é bom aceitar a pessoa do perverso para derrubar o justo em juízo. Isso que eu já li, né? Tá, então estamos aqui no 8º. As palavras do mexeriqueiro são como feridas. Elas descem às partes mais profundas da barriga. As palavras do mexeriqueiro são como feridas. Elas descem às partes mais profundas da barriga. Aqui vamos fazer uma reflexão rápida aqui, né? A mexerica, ela é conhecida por ser uma fruta cítrica, né? E o mexeriqueiro é aquela pessoa que fala, que sai espalhando, não sai espalhando notícias, né? Mas sai espalhando palavras que carregam, na sua base, no princípio da palavra, carregam uma perversidade de tentar prejudicar uma pessoa de quem está falando, né? Então, diferente de notícia, a notícia é diferente de fofoca, né? A notícia traz o fato. A fofoca, ela traz a palavra que expressa o fato, porém com a intenção de prejudicar. Essa é a diferença. E a mexerica, sendo uma fruta cítrica e por consequência da característica dela, ela é ácida também, né? E
esse tipo de suco, eles são como feridas, né, que descem até o nosso estômago e ali podem, aqui, do jeito que está escrito, né, descem as partes mais profundas da barriga. Só que aqui não é bem no sentido literal, né? Eu estou falando todas essas coisas assim, mas é para gerar uma reflexão. Porque quando você sente algum tipo de medo, você não sente o medo aqui, sabe? O medo, ele é imaginado aqui. Só que você sente o medo é nessa região aqui, ó. E ela vai até aqui na barriga, mais ou menos, também. Quando fala assim, nossa, que frio na barriga, é por isso que está falando, entendeu? Não é por causa de invenção de ninguém, não. O sentimento, ele gera, ele é assim, né? A nossa mente, ela se concentra aqui. As nossas emoções, ela tá nesse campo aqui. Por isso que fala sobre isso, que dor no peito, não tá doendo o peito, mas a pessoa tá sentindo dor, ela fala, nossa, parece que tá pesado aqui. É aqui que você sente o peso, é aqui que você sente o frio, é na barriga. Então, essas palavras do mexeriqueiro, elas são ácidas, por mais docinha que elas pareçam, entende? Elas geram feridas e descem as partes mais profundas da barriga. Ou seja, elas incitam o seu medo o tempo todo. Elas mexem com as suas emoções. Por isso a importância de você fazer o bloqueio dessas palavras logo depois da entrada da mente, né? A mente faz o discernimento. Você faz o discernimento da mente, mas não deixa essas palavras entrar para o coração. Porque depois que entrou no coração, a lavagem disso daqui é muito mais complicada. Também falo na mentoria lá sobre isso daí, tá? Porque a mentoria nada mais é do que a ressignificação emocional da pessoa, de você, coisas que, através do trabalho que eu desenvolvi em mim durante muitos anos, mais de década, eu desenvolvi um método que atualmente eu chamo ele de CAD, e nesse método CAD a gente faz a ressignificação das emoções. Aquele que também é preguiçoso no seu trabalho é irmão daquele que é um grande desperdiçador. Então a pessoa que não produz, ela tem semelhança com a pessoa que desperdiça. Então você que desperdiça, você que tem muito dinheiro, mas desperdiçador, você tem semelhança na frequência com uma pessoa que é preguiçosa. E você que é preguiçoso, você também tem semelhança com essa pessoa que desperdiça. Isso aqui não é nenhum dos dois, não serve para você, só para evitar essa parte aí. O nome do Senhor é uma torre forte, o justo corre para ela e está seguro. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte, e como a muralha alta é a sua própria presunção. Aqui está sobre uma coisa muito importante que eu falei ontem, e hoje está falando aqui com outro vocabulário, mas a intenção é a mesma. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte, e como uma muralha é a sua própria presunção. Então, é aquilo que eu tinha falado, né? Se você cria uma alfândega aqui na frente da sua mente, aqui, né? Você cria uma alfândega aqui. O que é essa alfândega? Olha lá os vídeos anteriores. Se você escuta uma palavra aqui no seu discernimento, você acha que é bom? Tudo bem, trabalha com o que é bom. Se acha que é ruim, deixa para a pessoa que está lá, entendeu? Falando as coisas. Não precisa nem se envolver com isso. A justiça não é nossa. O peso e a balança é do Senhor, tá? Não fica pensando que isso pode te gerar algum tipo de poder de julgamento, né? Quanto mais sábia a pessoa é, menos julgamento ela faz. Mas mais ainda ela aprende. Então, quando você coloca a alfândega aqui na frente e não depois da mente, né? O que não deixa entrar para as emoções, porque aqui, quando vem para a mente, ela até tem algum tipo de complexidade para limpar se for coisa ruim. Mas ela não tem aquele outro retrabalho que é aqui na alma, nas nossas emoções. Quando vai para cá, aqui a limpeza ela é difícil, é dolorosa.
para quem está fazendo esse trabalho. Quem está passando por isso daí consegue confirmar. Existem coisas que acessam fácil, né? Essas nossas emoções, mas eu estou falando aqui de palavras, né? Para a gente agir com sabedoria na nossa vida. Então, o primeiro negócio é você colocar uma alfândega depois da sua mente e não deixar isso entrar para o seu coração. Repele na hora, já toma decisão antes. Como dizem Provérbios, acho que 5, o filho sábio, ele pega a instrução rápido. Entende? Então, quando você escuta uma coisa que não é boa, haja rapidamente, já repele isso de você. Não deixa isso ficar e grudar no seu corpo e virar a sua vestimenta, entende? Então, cria essa alfândega depois da mente. Depois da mente, né? Não antes. Porque se você cria antes da mente, você é uma pessoa que acaba repelindo tudo, entende? Você não quer escutar as pessoas, você se acha dono de toda a inteligência, né? É isso que está falando aqui, ó. A fortuna do homem rico, ou seja, tudo que você gerou de conhecimento, de entendimento na vida e tornou você uma pessoa mais harmoniosa, tudo isso daí é a sua cidade forte, é a sua fortaleza. Mas como uma muralha alta, se você colocar uma muralha alta, essa é a sua própria presunção. Ou seja, quando uma casa ela tem muros muito altos, o ladrão ele olha lá e fala assim, ali dentro tem coisa para roubar. Só que quando isso é colocado fora da gente, não dentro do nosso, depois da mente, né? Ela fica aqui, ó, ela protege essa parte aqui, né? Essa muralha, essa alfândega que eu falo para vocês, a portaria das emoções, ela precisa ter uma pessoa ali, que é a nossa própria mente também, que fala, ó, você entra, você não entra. Você fica aqui, pode ficar aqui, mas entrar você não entra. Entendeu? Funciona mais ou menos assim. Mas se você tem isso antes de você mesmo chegar, aí você está colocando uma muralha alta. E isso daí é uma presunção. Parece que o vídeo está travando um pouco. Não sei se é impressão minha. Não, tá tudo ok aqui. Vamos seguir. O coração do homem se exalta antes de ser destruído, e antes da honra está a humildade. Aquele que responde uma questão antes de ouvi-la é loucura e vergonha sobre si. Aquele que responde uma questão antes de ouvi-la é loucura e vergonha sobre si. Ou seja, a pessoa ela não quer expor a intimidade dela, né? Mostrar que ela é ignorante, entende? Ela responde antes de você terminar a pergunta. Ou ignora antes de gerar o entendimento. Ou pressupõe antes de tentar entender, sabe? E por aí vai os exemplos. Coloque no seu contexto isso, né? E vai anotando. Agora a gente vai para o versículo 14. O espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas um espírito ferido, quem o suportará? Aqui parece que é assim, né? Ó, a leitura ela funciona assim, ó. O espírito do homem sustentará a enfermidade do homem. Ou seja, a gente estava falando sobre aquela questão das esferas, né? Espiritual, emocional e do corpo. O espírito do homem sustentará a enfermidade do homem, mas um espírito ferido, quem o suportará? É aquela coisa que eu falei, né? É a esfera que está lá dentro, só que ela é a mais importante. Ela é a essência da sua vida, né? É a sua vida. Real, ela é a sua vida. Passageira é essa nossa vida aqui. Aqui você está vendo aqui, ó. Isso daqui é tudo passageiro. Isso aqui vai embora.
Isso aqui um dia foi uma criancinha, agora está desse jeito aqui, daqui a pouco se tornará um homem idoso também. E daqui a pouco nem aqui vai estar. Sabendo que isso daí é uma realidade, a gente não fica se apegando às coisas, entende? Ontem mesmo recebi um questionamento, veio através do direct no Instagram. A pessoa me perguntou assim, nossa, é uma pessoa já conhecida já há mais tempo, né? Me perguntou assim, nossa, ô Roger, como que você tem, né? Me fala aí, como que você criou essa coragem de estar gravando aí os vídeos e etc, né? Aí eu respondi a pessoa, né? Eu tenho 2 vídeos no YouTube, tenho 2 vídeos lá no YouTube. É o primeiro e o segundo vídeo. Lá eu explico o que é isso aqui. Aí você vai lá e assiste também. Se você tem interesse em saber, assiste também. Se isso daqui é coragem. Não é coragem, tá? Mas fica a dica aí. Assiste o vídeo lá, você vai ver se é coragem ou o que é isso. O coração do prudente adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca o conhecimento. O presente de um homem abre o seu caminho e o leva diante de grandes homens. Aquele que é o primeiro em sua própria causa parece justo, porém vem o seu próprio e o examina, o seu próximo e o examina. Aqui tem muita coisa a ver sobre essa questão de você buscar. Você já tem referências, né, que são seus pais, isso é natural, tá? Mas dependendo do ramo que você trabalha ou das coisas que você está fazendo, sempre saiba, alguém chegou antes que você. Assim como tem inúmeras pessoas lendo provérbios aí, já tem gravado, tem um monte de coisa, né? Então, o próximo ele vem, vai te examinar e vai tentar fazer melhor, entendeu? Ou vai fazer do jeito dele, o melhor para ele, entende? Não existe essa questão de entregar um bom conteúdo. Não, nem Jesus agradou todo mundo. Ele salvou todo mundo, mas não agradou todo mundo, não. Nem ele. Imagina eu aqui, né? Mas eu tô falando assim, ó. A pessoa que ela vai vai começar a fazer as coisas, né? Assim, já respondendo uma parte, a pessoa que ela tem interesse em começar, ela precisa entender, sim, que nada é bom o suficiente que agrade as pessoas. Porque bem dentro das melhores intenções existe crítica também. Você já tem que ter isso dentro de você. Se você não começar assim, você já está começando com falha. Onde que está essa falha? Né? A pessoa que começa querendo a aprovação das outras pessoas. Não fique procurando aprovação. Quem te aprova tudo na vida. Na vida com V maiúsculo. Não estou falando de vida normal, não, saúde, sabe? Eu estou falando quem te aprovou para estar aqui, ele aprovou a existência desse universo inteiro. Se você entender esse princípio que você é filho de Deus, muitas outras coisas caem por terra. Assim como eu falei que o princípio de qualquer medo é o medo da morte. E a morte é a única certeza que a gente tem. Então tem muita coisa, muito medo que são besteira. Entendeu? Mas todo mundo tem, eu também tenho. Quem falar que não tem, tá com um probleminha aí. Tá. Ou tá querendo mostrar uma capa que não serve nela, entende? O rótulo antes do conteúdo. A sorte faz com que as contendas cessem e divide entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte, e suas contendas são como as barras de um castelo.
A barriga de um homem se satisfará com o fruto de sua boca, e com o acréscimo de seus lábios ele estará satisfeito. Então, olha aqui, ó, o que eu estava falando antes, né, sobre a questão de lábios, barriga e boca. Tá? A barriga de um homem se satisfará com o fruto de sua boca. Qual que é o fruto da sua boca? Não é com o que você come, não, é com o que você expressa através da sua boca. Tá? E com o acréscimo de seus lábios ele estará satisfeito. Ou seja, com o seu princípio, aí você fecha o ciclo da satisfação. A morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, do princípio. Se você vive uma vida com vida, você tem a vida. Tem pessoas vivas que estão andando por aí e estão mortas por dentro. Eu sei que não pode não calhar com um de vocês aí, né? Mas por ventura, alguém que escutar isso daqui vai falar assim: poxa vida, eu me sinto mesmo. Sinto que dentro de mim, sabe? Por mais que eu esteja fazendo um monte de coisa, eu sinto um vazio enorme nas coisas que eu estou fazendo. Tem gente que pensa assim. Eu já pensei assim também na minha vida. Penso assim em algumas coisas no meu cotidiano ainda hoje, só que como eu já gerei muito entendimento, já busquei muitas coisas, eu consigo olhar para isso daí e fazer uma ressignificação. É isso que é importante você fazer na sua vida. Entende? Ontem eu saí, a gente foi num evento, fui eu e minha esposa num evento de terapias, né? Ela é uma terapeuta sistêmica. Nós fomos a um evento e quando retornamos à nossa casa, eu estacionei o carro no portão e aquela luz ali me trouxe uma memória. E nessa hora eu precisei parar o carro ali e expliquei para ela, né? Perguntei: qual é a memória que você tem quando você vê essa luz iluminando a nossa casa quando a gente chega em casa? Ela respondeu as coisas dela lá. Eu respondi a minha. A minha, o que é? Teve uma vez um acontecimento na minha vida, quando eu era ainda bem criança. A minha mãe aí, ela tá vendo o vídeo aí, que ela adora ver os vídeos, ela vai lembrar do que eu tô falando. Talvez só ela lembre, e meu pai, que hoje em dia não está mais aqui no mundo terreno, ele também sabe disso. Talvez só nós três sabemos dessa história certinho. Minha esposa, que eu contei para ela ontem, né? Mas quando uma vez nós chegamos em casa e eu vi aquela luz iluminando o portão, meus pais que estavam no banco da frente, eles perceberam que tinham entrado na casa e tinham assaltado a casa. Eu ainda era uma criança, tinha uns 5, 6 anos. Não me lembro corretamente a idade cronológica. Eu lembro que eu era uma criança. E eu lembro certinho daquela imagem. Ficou eu e minha mãe dentro do carro, talvez a minha irmã, mais nova do que eu, né? Ela talvez era um bebê na época, mas eu já era uma criança. Então, quando eu olhei aquela cena, a luz iluminando o portão, e meu pai abrindo o portão e entrando para dentro de casa e tal, para averiguar, minha mãe ficou dentro do carro aterrorizada. Falava: Laura, onde você está indo? O nome do meu pai é Laura, né? Laura, onde você está indo e tal, não sei o que, perigoso. Dele: pode deixar, né? Foi tudo corajoso para dentro de casa. Essa cena ficou marcada na minha mente, sabe? Então toda vez que eu chego em casa e eu paro o carro, quando é à noite, né? Eu chego e vejo aquela luz iluminando a casa, eu lembro dessa cena, mesmo que não traga fresco na minha memória, isso está instalado em mim, à procura por vestígios de que se tem alguma coisa tá errada ou não dentro de casa, sabe? Então parei no portão, como existe essa memória, mesmo que eu não fique lembrando do fato o tempo todo, isso traz em mim, dentro da minha identidade, dentro da minha individualidade, um cuidado que muitas vezes, se você não cuida disso ou se você nem percebe, muitas vezes você pode ter cuidados excessivos com algumas coisas na sua vida.
Entende? Eu sei que isso não está excedendo, é só uma coisa que eu lembro, não fica atrapalhando a minha vida. Entende? Mas, por exemplo, tem pessoas que desenvolvem transtorno obsessivo compulsivo por causa desse tipo de memória. Tem pessoas que não deixam as pessoas ao redor viver, ficam tentando proteger o tempo todo. Tem gente que não quer nem morar numa casa, quer ficar morando em apartamento, porque existe algum tipo de memória parecida, não igual, mas parecida com essa, só que ela nem sabe. Por isso a importância de você ressignificar emoções, as suas emoções, você entender elas. Versículo 21. A morte e a vida é isso aqui. Tá. Aquele que encontra uma esposa acha uma coisa boa e obtém o favor do Senhor. Favor é a graça mais o merecimento, né? Graça mais mérito é igual a favor do Senhor. Isso foi lido e refletido em outras leituras aqui. Aquele que encontra uma esposa acha uma coisa boa e obtém o favor do Senhor. Porque um homem sozinho ele pode ter muitos projetos, inúmeros projetos. E ele pode ser muito forte. Mas se ele não tem uma esposa, ele não tem a estrutura dele. Como minha esposa é terapeuta sistêmica, algumas coisas eu acabo estudando junto com ela, porque eu gosto muito desses assuntos também, né? Então a gente acaba percebendo que o lado feminino, a mãe, a mulher, ela representa, por mais sexo frágil que pareça, ela representa a força. Só que não essa força que exerce a força, né? É o que faz a força ter sentido. Eu já expliquei em outras leituras aqui já. Mesma coisa do alicate lá que eu falo com você, né? São duas hastes de ferro que se encontram numa ponta. Ela por si só, ela é resistente, mas se ela não tiver estrutura, ela não tem trabalho. Esse que é o negócio, entende? Então o homem sozinho, ele pode ter muitos projetos, muitos sonhos. Mas se ele não tiver a mulher, a esposa, né, esse homem ele pode fazer muito trabalho à toa. A mesma coisa que você colocar um carro aí em cima de um elevador hidráulico ali, né? Você colocar ele ali e acelerar. Mas desce o pé no acelerador com os pneus levantados. Você vai correr, não vai sair do lugar. Além de gastar combustível, poluir, você pode até fundir o seu motor, mas não vai sair do lugar. É isso que a mulher traz na vida do homem. Você coloca os pneus no chão do carro, né? Mas em outros períodos aqui fala que a mulher são os ossos, né, do homem. É por isso que eu estou falando muito sobre a diferença entre força e estrutura, né? A estrutura sozinha também não faz nada, tá? Ela precisa de força. A estrutura sozinha vira um prédio, uma torre parada. Isso aqui não é um princípio só para homem, né? São para as mulheres também. Entende? Então quando o homem se mexe, você precisa se mexer junto também. Entendeu? Mas o homem não se mexe se não tiver a força que é você também. E por aí vai. É uma coisa cíclica. A vida, a criação de Deus, ela é desse jeito. Lê Gênesis 1 lá. Foi criadas as estações, o dia, a noite, e eles trabalham um a favor do outro. Assim são as atribuições. Ela é o princípio da criação de Deus. Uma coisa vai servindo à outra. O pobre usa súplicas, mas o rico responde com dureza. Um homem que tem amigos deve mostrar-se amigável,
e há um amigo mais chegado do que um irmão. Isso daqui foi lido ontem, né? Foi lido ontem. Então eu vou repetir aqui. Eu imagino que travou a live aí. Travou o vídeo. Versículo 24 e final do capítulo Provérbios 18. Um homem que tem amigos deve mostrar-se amigável, e há um amigo mais chegado do que um irmão. Em Provérbios 17 tem um versículo lá que fala sobre isso daqui. Que um servidor do rei, ou seja, né, do pai da casa, um servo do rei, ele pode ter mais valor para o rei do que os próprios filhos dele. Ele está entre os filhos. E esse servo também leva herança, assim como os filhos levam. Só que onde que está a chave desse entendimento aqui? A chave desse entendimento aqui é que tem muita gente que só pensa em dinheiro, não consegue pensar em mais nada. Eu vou dar um exemplo muito claro sobre isso daqui na minha vida, tá? Eu recebi um vídeo de um rapaz que trabalhou na construtora do meu pai. Ele era um servidor, um colaborador da empresa do meu pai. Meu pai, ele tinha uma construtora. Eu vou mandar esse vídeo aqui para ele, eu quero que ele veja que eu lembro dele com muito coração, tá? Não vou citar nomes aqui, mas eu vou mandar para ele e talvez se você ver nos comentários ali o agradecimento, talvez ele viu o vídeo, talvez não viu também porque o vídeo é extenso, né? Então não sei se ele chegou até aqui. Vou falar para ele, tá no final. Aí ele mandou um vídeo que ele guardava um copo da construtora do meu pai, que aquele copo ele tem mais idade do que a minha idade. Ele tem o copo guardado lá até hoje. Ele mandou um vídeo, ele estava num churrasco lá e mandou lá o vídeo. Ó aqui, Jorge, que honra ter um copo desse daqui. Aí aqui está. Ele carrega uma herança que eu não tenho. Um copo desse daí. Não tenho vontade de ter esse copo. Eu carrego tantas coisas, mas tantas coisas do meu pai que eu não preciso nem dizer, né? Aqui são coisas que esses princípios, essas coisas, tudo que eu estou falando aqui, às vezes vieram através da sua instrução e do amor da minha mãe também, né? Então, para você entender que um homem que tem amigo deve mostrar-se amigável, e há um amigo mais chegado do que um irmão. Para você ver que entre os seus amigos existem pessoas que elas estão tão dentro do seu propósito que elas fazem mais sentido do que os seus próprios irmãos. Não em questão de amor, né? Amor consanguíneo, não é nesse ponto que eu estou entrando em mérito. Eu estou falando sobre a questão de honra, de merecimento. Eu falei num vídeo, já terminei a leitura de Provérbios, eu estou fazendo reflexões para cada versículo que é lido aqui. Ele é entendido, ele é refletido, ele gera muita coisa que você pode aplicar, independente da sua área, do que você estiver vivendo, do seu contexto. Se couber, tá ok. Se não couber, não precisa, só rejeitar, não precisa se apegar, entendeu? Eu não estou falando coisa aqui para você ficar fazendo, espalhando assim. Guarda no seu coração o que for útil e rejeita o que não for útil. Né? Tem o seu próprio discernimento, né? Mas eu ia dar um outro exemplo aqui, acabei esquecendo sobre o que era esse exemplo aí, mas esse já é muito bom, o do copo. Pode guardar esse do copo aí que é muito legal. Tem pessoas que carregam as histórias do rei, né, que é falado aqui. Ele carrega histórias e frequências dessa fonte que seria desse exemplo que eu estou dando aqui do meu pai. Ele carrega fontes e frequências que eu, como filho do meu próprio pai, não carrego. Entende? Mas como eu estou sintonizado com esse tipo de frequência, as pessoas elas mandam para mim, entende? Esse tipo de coisa. Então, se você está entendendo, quer dizer assim, né? Você está ouvindo mais do que minhas palavras e tá ok.
Se você só está escutando o que eu estou dizendo aqui e muitas vezes não faz sentido, né? Eu acho bom você ler e reler pelo menos 3 vezes o Provérbios aí, igual eu indiquei a minha filha de 2º grau, minha enteada Valentina, a fazer a leitura. Primeiro você lê com o cérebro, com os olhos e o cérebro, né? Depois você faz uma leitura e começa a entender. No terceiro entendimento, aquilo ali começa a fazer sentido. Tá ok? Então, finalizamos capítulo 18 de Provérbios. Amanhã, capítulo 19. Agradeço muito quem esteve presente aqui. Agradeço você que está assistindo esse vídeo. E vamos crescer junto. Seja vida na vida de outras pessoas. E tamo junto. Vamos lá para a oração final. Ó Deus, Pai, nosso Criador, Rei do Universo, que preenche todo o universo e é atemporal. O Senhor está em todo lugar, o Senhor está em todo tempo e nós precisamos acessar no Senhor a fonte da sabedoria, a fonte do amor e de todas as coisas que nos são úteis para ter uma vida cada vez melhor e próspera. Desejo que essas palavras toquem o coração das pessoas que o Senhor permitir e que nós aqui juntos consigamos fazer um bom entendimento das palavras que o Senhor nos deixou, que possamos todos nós aqui viver uma vida cada vez mais pura, uma vida mais em paz e em segurança. Fiquem com Deus, pessoal. Tamo junto. Até amanhã. Seja vida na vida de outras pessoas. E amanhã capítulo 19 de Provérbios. Valeu, obrigado.